Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para ver como é que funciona o Google Planilhas. Eu vou gravar em vídeo para vocês poderem ir fazendo as atividades e a gente usar os encontros síncronos só para tirar dúvidas. Então eu vou apresentar a minha tela para ir mostrando desde o início como é que a gente faz para criar uma planilha, para utilizar uma planilha e assim por diante. Então aqui vocês estão vendo a tela do meu navegador. Eu abri uma janela nova para a gente começar a utilizar pelo Google Drive. Tu pode simplesmente entrar pelo teu Gmail e acessar pelos ícones dos aplicativos, ou pode entrar em direto em drive.google.com e ele vai entrar na tua conta do Google. Como eu ainda não fiz o login na minha conta, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer login. Então, aqui para fazer login, eu tenho que clicar nesse botão chamado aceder ao Drive, mas isso vai mudar de acordo com a linguagem que tu está utilizando. Nesse caso, ele pede o meu login. Eu vou botar a minha conta de usuário, no caso, número de matrícula, @aluno.sertão.ifrs.edu.br, e colocar a minha senha. Aqui já está tudo salvo, mas vocês podem digitar a senha de vocês e ele vai acessar normalmente. Entrando no Google Drive, provavelmente já vai ter os arquivos que vocês já criaram, mensagens, coisas assim e mensagens do sistema e assim por diante. Quando eu quero criar um novo arquivo, seja ele de planilha ou seja lá do que for, eu vou nesse botão novo que tem aqui na esquerda. Se eu quero criar uma planilha, no caso, eu tenho aqui o aplicativo Planilhas Google. Tem os outros documentos, que é para texto, apresentações, esses a gente trabalhou no ano passado. Esse ano a gente vai trabalhar com o Planilhas. E só relembrando, a gente vai usar o Planilhas do Google para todo mundo ter o mesmo programa, não ter o problema de trabalhar um com Excel, o outro com o Calc e outro com o Planilhas. Desse jeito todo mundo trabalha igual. Eu posso só clicar aqui em cima para ele me dar uma planilha em branco, ou eu posso vir na setinha e escolher com base em um modelo. Ele já vai ter algumas estruturas prontas. Mas hoje que eu quero mostrar só a interface geral e uma ou duas informações importantes, eu vou trabalhar com uma planilha em branco. Vou clicar aqui, ele já vai me gerar uma planilha nova. Primeira coisa importante que eu tenho que fazer, eu vou aqui em cima, onde ele diz planilha sem título, e eu vou dizer para que serve isso aqui, qual é o nome desse arquivo. Então eu vou chamar ele de exercício 1. Por que isso é importante? Porque lá no meu Google Drive, como é que eu vou encontrar os arquivos se estão todos com o mesmo nome, ou todos com o nome planilha sem título? Então, aqui no meu Google Drive, quando eu acessar, ele agora já vai me mostrar arquivos, porque antes eu não tinha nada, estava em branco. Então ele tinha uma mensagem de boas-vindas. Aqui ele tem o exercício 1. Se eu fizer alterações nesse nome aqui, exercício ABC, ele vai, qualquer alteração que eu faça, seja no título, seja no arquivo, ele vai refletir lá no arquivo que está no Google Drive. Então aqui eu já tenho de novo o meu exercício ABC. Se eu alterar alguma coisa dentro da minha planilha, ele não vai mostrar nada no meu arquivo, porque aqui ele tem só o título e o tipo do arquivo, mas ele vai ter as alterações salvas automaticamente. Essa a gente já sabe, é uma vantagem de utilizar essas ferramentas do Google. Mas como é que eu trabalho com a planilha? O principal que eu vou trabalhar são com esses quadradinhos que a gente tem aqui, que são células. Cada uma das células é conhecida por um nome, cada célula tem o seu nome. Tá, mas como é que eu vou gravar o nome desse milhão de células que tem aí? Fácil. Essa primeira aqui é a célula A1. Essa célula aqui que eu selecionei qualquer é a célula E4. A gente sempre vai dar o nome da célula pela coluna e pela linha. Isso vai ser importante porque depois que eu começar a trabalhar com as planilhas, eu vou utilizar os nomes das células para fazer com que as planilhas façam algumas coisas sozinhas. Elas vão trabalhar para mim, basicamente. Eu defino como que elas têm que se comportar e quando eu preencho os valores, ela vai fazer cálculos automatizados. É isso que a gente vai fazer nesse curso. Por enquanto, a gente vai aprender, nessa aula, né, a trabalhar com a inserção de dados. Como é que eu coloco o dado numa planilha e numa célula de uma planilha? Eu vou selecionar aquela célula que eu quero utilizar, digamos a B5. Então eu vou na B número 5, clico em cima dela com o botão esquerdo do mouse, ou se eu quiser usar o teclado, com qualquer célula selecionada, se eu usar as setas do meu teclado, eu vou navegando uma por uma nas células da minha planilha.
Tem outros atalhos, como Home, End, Page Up, Page Down. Todos esses continuam funcionando, têm algumas particularidades, mas, de maneira geral, eu posso navegar utilizando as setas do teclado. Se eu quiser inserir alguma informação, digamos, eu quero colocar o meu nome aqui, eu simplesmente digito. Quando eu quero passar para uma próxima célula, eu tenho as opções de apertar uma seta, por exemplo, para baixo, ou eu tenho a opção de dar um Enter, ele também vai direto para baixo, ou eu posso escrever o que eu quero naquela célula, e se eu apertar para frente, por exemplo, para trás, ele vai para aquela célula do lado. Digamos que eu esqueci aqui, eu queria colocar o meu nome completo, então faltou o meu nome do meio. Como é que eu vou botar o meu nome do meio? Eu tenho que substituir esse nome aqui. Então, cliquei em cima da célula, e para começar a editar o que está em cima da célula, eu vou ter duas opções. Eu posso clicar nessa parte aqui, que é a barra de fórmula, e aí eu estou editando letra por letra, né? E depois, para finalizar, eu clico Enter, ou clico com o mouse fora em outra célula. Vou clicar um Enter. A outra opção é apertar o F2 no teclado. Para todos os programas de edição de planilha, o F2 é o atalho para automaticamente entrar no modo edição. Pode ver que ele não selecionou aqui em cima a barra de fórmula, mas é a mesma coisa, porque ele botou o cursor aqui e eu estou editando. Então eu posso apagar e escrever o sobrenome. Com uma diferença. Se eu entrei nesse modo edição, agora as setinhas do teclado navegam dentro da edição dessa célula. Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês agora é que os textos, vocês viram que ficaram todos para a esquerda. Se eu digitar um número, ele vai automaticamente para a direita. Se eu botar um número com vírgula, o que ele vai fazer? Vai botar para a direita. Mas aqui tem um porém. Dependendo da linguagem que eu configurei a minha conta do Google, se eu quero um número fracionário, 1,5, por exemplo, no inglês ele vai ser 1,5. Então, se a minha conta está configurada em inglês, por exemplo, a vírgula ele vai entender como texto. E aí eu vou ter que usar o ponto para separar as casas decimais das inteiras. Aqui vocês podem ver que no português ele entendeu o 1,5 como uma coisa completamente diferente. Como é que eu sei que ele não entendeu como a coisa correta? Olhem o 10 aqui na minha célula e olhem ele na barra de fórmula. Mesmo número 10. O 1,5. Mesma coisa. É 1,5, é 1,5. Mas agora prestem atenção no 1,5, aqui na minha barra de fórmulas, o que acontece? Ele achou que era uma data. Então, eu posso também colocar datas aqui. Eu quero colocar, digamos, dia 1º de janeiro, eu posso botar 01/01, dou um Enter, ele vai entender que é 1º de janeiro do ano atual. Ah, mas eu não quero de 2020, eu quero de 1980. Então eu vou editar aqui para 1980. Ele ainda vai mostrar 1º de janeiro. Tá igual, né? Quando eu clico aqui, lá em cima eu enxergo o valor correto. Tem como a gente modificar como que isso aqui aparece para a gente na planilha. Mas o importante de lembrar é, os textos automaticamente vão para a esquerda, e na verdade qualquer coisa que o Excel, planilha ou Calc não consegue calcular, por padrão vai para a esquerda, ou vira um texto. Coisas que esses programas de planilha podem calcular automaticamente vão para a direita, e quando eu olho o valor deles na barra de fórmula, ele é numérico. Uma data também é considerado numérico para o computador, assim como um horário. Se eu quiser às 13 horas, para o meu computador isso vai ser um número, ele consegue fazer cálculos. Eu consigo somar 5 nessas 13 horas aqui, e vai acontecer alguma coisa. Eu não me lembro se é 5 horas, 5 minutos ou 5 segundos, mas ele vai fazer um cálculo. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer tudo isso também. O importante, de novo, é lembrar, textos vão para a esquerda, números ou coisas calculáveis vão para a direita, e o mais importante de tudo, o valor correto de cada célula sempre vai estar marcado na barra de fórmulas. Não é o que aparece para a gente no meio da planilha, é o que está na barra de fórmulas. Por enquanto era isso, até a próxima gravação.